Nesta mensagem, nosso profeta fala algo sublime e muito importante para nós ouvirmos nesta noite. O mundo em geral comemora erroneamente o dia da Páscoa, mas nós que somos eleitos, nós sabemos o que isso significa para nós. As pessoas reveladas sabemos o que isso significa para nós. Não é essa ressurreição tão gloriosa que houve há mais de 2000 anos atrás, e aqui estamos por aquele motivo. Agora, essa mensagem, o profeta não tem parágrafo, não tem números de parágrafo nela. E ele fala algo tremendo a respeito desse desvelar de Deus para nós. Desvelar de Deus para os seus filhos. Não é? Deus, ele sempre se escondeu, você pode ver isso em sua Bíblia Sagrada no Velho Testamento e logo em seguida no Novo Testamento, que Deus sempre se escondeu de incrédulos e sempre se revelou a crentes. Amém. Essa é a característica de Deus trabalhar. Não é? Ele sempre se esconde de incrédulos e sempre se revela aos crentes. Amém. Ou seja, os crentes são seus filhos. Aleluia. É o seu povo. Eu quero estar aqui e quero terminar os meus dias como crente na palavra. Amém. Um verdadeiro crente na palavra. Aleluia. Porque através de mim ele vai se desvelar. Se somos verdadeiros crentes, pessoas da qual ele se revelou, a nossa vida deve desvelar Deus. Você não deve oprimir o Espírito Santo que vive em você. Se somos cartas lidas pelo mundo, epístolas escritas, se a nossa vida é um testemunho, então nós temos que desvelar Deus. Esse Deus não pode estar aprisionado em um homem que sou, você como uma mulher, aprisionado numa igreja. O Espírito Santo, ele é esse ser glorioso que vem manifestando quem Deus é na sua vida. Amém. Quem Deus é nas nossas vidas, ou seja, na vida da igreja. Não é verdade? Então, o Senhor Jesus Cristo, na sua oração, ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Na própria oração, Jesus Cristo disse: os sábios, ele não se revelou para sábios, ele não se revelou para entendidos, mas ele se revelou para pequeninos. E esses pequeninos são o seu povo, são a sua igreja. Deus sempre fez isso, está fazendo, independente do tempo, ele vai fazer. Ele vai sempre se revelar para os verdadeiros filhos de Deus. É o que ele fez, é o que está fazendo e é o que vai fazer. Não é? Ele sempre se esconde. Por isso que estudos e tempo de igreja, e tempo disso ou tempo daquilo, não é o plano de Deus. O plano de Deus é se revelar. Amém. Amém? É estar velado e se revelar. A palavra de Deus diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus tem reservado para nós. Amém. Não é? Agora, em São João capítulo 1, versículo 18, o Evangelho de São João diz assim, que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito do Pai, esse o revelou. Amém. O Filho unigênito do Pai, esse o revelou. Aos Colossenses capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ele, escondido, se revelou. Não é? Ele escondido se revelou. Ele ainda continua escondido para os sábios entendidos, para os saduceus dos tempos de hoje. Não é? Vocês lembram que a mulher do poço lá em Jacó, o poço de Jacó, quando Jesus se encontrou com ela lá, ela disse, depois que Jesus, numa boa conversa para ela, revelando os segredos que havia nela, ela olhou para ele e diz assim: vejo que tu és profeta. Amém. E este mesmo ser estava diante dos saduceus e fariseus, ali eles disseram: tu és Beelzebul, príncipe dos demônios. Não é? Então, não é por muito ser entendido, é para quem tem a semente de Abraão. Amém. Ele se revela. Aqui o nosso profeta diz, após ele ler a escritura que nós lemos, ele diz assim: olha, agora este texto é muito estranho, mas acho que é muito apropriado para a ocasião. Eu queria falar sobre o assunto de o poderoso Deus desvelado perante nós. Agora,
Desde que o homem tem existido, tem havido uma fome no coração do homem para descobrir de onde ele veio, o qual é a razão dele estar aqui e para onde ele vai. Há apenas um que pode responder isso. É aquele que eu trouxe aqui. E o homem sempre tem desejado ver Deus. Lá no Antigo Testamento vemos que Deus velou-se dos incrédulos. Deus tem um modo muito estranho de tratar com as pessoas. Ele se esconde do incrédulo e se revela ao crente. Amém. Amém? Amém. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Deus se esconde do incrédulo e se revela ao crente. Amém. Deus faz isso. Jesus agradeceu ao Pai por ele ter escondido estas coisas dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos que arrependeriam. Amém. Então vemos que Deus nunca muda sua natureza e sempre faz a sua obra da mesma maneira. Amém. Aleluia. Se ele se revelou lá para os seus pequeninos, ele tem que se revelar hoje para os seus pequeninos. Amém. Enquanto houver tempo, ele vai se revelar para os seus pequeninos. Amém. Deus nunca vai se esconder dos seus filhos. Graças a Deus. Não tem como um pai se esconder do filho. Por mais que ele tente, ele não se esconde. Verdade. Não é verdade? E veja algo interessante. Eu sou pai, eu sou 3 lá na minha casa. Eu sou pai porque eu tenho minhas filhas, eu sou marido porque eu tenho minha esposa, e eu sou filho porque eu tenho meus pais. Mas a minha natureza não muda. Por eu ser pai, por eu ser filho, por eu ser pai, filho e o quê? E esposo. A minha natureza não muda. Eu não posso ser marido para as minhas filhas. Eu não posso ser pai para minha esposa. Não é verdade? Mas a minha natureza não muda. Assim é Deus. Deus é pai, Deus é filho, Deus é espírito, mas a sua natureza não muda. É assim que o irmão Brandt dizia, ele pode, da mesma forma que ele atuou no passado, ele vai atuar. Amém. Amém. Onde quer que estiver. Amém. Da mesma forma que ele fez, ele faz e ele fará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Hebreus 13, versículo 8. Não é verdade? Amém. Então o profeta diz: então vemos que Deus nunca muda em sua natureza e sempre faz a sua obra da mesma maneira. Vemos que em Malaquias 3 ele diz: sou Deus e não mudo. Amém. Então ele obra baseado no mesmo princípio o tempo todo. Mesmo princípio o tempo todo. Agora tomamos um dos livros mais antigos da Bíblia, quando Jó, um dos homens mais justos do seu dia, um homem perfeito nas leis de Deus, um servo nobre, de honra, a ponto que Deus disse: ninguém há como ele na terra. Mas o desejo dele, de uma vez, era ver Deus. Ele sabia que havia um Deus e sentiu que gostaria de vê-lo. Ou quanto ao mais, ir até a casa dele, bater na porta e dizer: eu gostaria de falar contigo. Sentar-se, falar com ele, como faríamos um com o outro. Temos um entendimento, é por isso que estamos nestas convenções, onde nos reunimos e expressamos os nossos pensamentos e entendemos melhor um ao outro quando conversamos um com o outro. E os ministros fazem isso, gente de todos os tipos de vida faz isso, conversa sobre as coisas, para um entender o outro. E Jó, Deus era tão real para ele que queria descobrir se não poderia ir e bater na porta dele e ter uma entrevista com ele. Mas vemos que Deus falou sim com ele, mas ele estava velado. Ele estava velado na forma de um remoinho de vento. E ele disse a Jó para cingir os lombos. Ele ia falar com ele como um homem. Ele desceu no remoinho e falou com Jó. E deu-se a conhecer a Jó através do remoinho, embora ele não o tenha exatamente visto. Ele podia apenas ouvir o vento soprar e girar nas árvores, e a voz saiu do remoinho, mas Deus estava velado no remoinho. Encontramos na África que usam a palavra amoiá, que significa uma força que não se vê. E essa força que não se via no remoinho tinha uma voz audível, falou com Jó. No entanto, ele não viu a forma dele, mas ele estava velado a ele através do remoinho. Vamos captando. Vemos que um dos grandes profetas da Bíblia, Moisés do Antigo Testamento, um dos servos escolhidos, selecionados, predestinados de Deus, ele também desejou vê-lo. E ele esteve tão chegado a ele e viu tantas coisas da sua grande e mística mão
que seguia diante dele e fazia coisas que apenas Deus podia fazer. Ele desejou vê-lo um dia, e Deus lhe disse: vá colocar-se sobre a rocha. E enquanto encontrava-se sobre a rocha, Moisés ouviu passar. Ele viu as costas dele e disse: parecia um homem, as costas de um homem. No entanto, ele não viu a Deus, ele somente viu o véu de Deus. A Bíblia diz: Deus nunca foi visto por alguém, mas o unigênito do Pai o fez conhecer. Amém. Assim que Moisés o viu velado como homem, e vemos que Jeová no Antigo Testamento era justamente Jesus do Novo Testamento, Aleluia. e o Dr. Scofield aqui, vemos que a sua palavra, mudança de forma, vemos que a palavra emorfe, em grego, que significa o que não se vê, tornou-se visível. Aleluia. Uma coisa que não pode, sabemos que ali está. Poderia ser, não pode ser visto. No entanto, sabemos que ali está. E quando ele mudou a sua forma em morph, que significa que ele mudou do supernatural para o natural, e ele apenas trocou a sua máscara, forma de expressão, João Brana, e também é como um drama. Ele estava representando um papel. No grego, quando trocavam de máscara, talvez uma peça, um ator tivesse representado várias partes distintas. E a minha filha presente aqui, entre parênteses, faz pouco tiveram no colégio um drama. E um moço que eu conhecia representou uma das 4 partes. Mas ele ia na parte de trás do cenário e mudava sua máscara com o objetivo de sair e personificar outro personagem. Agora, se você tomar as profecias do Antigo Testamento, concernentes ao que o Messias era para ser, você pode comparar isso com a vida de Jesus e encontrar-se exatamente quem Jesus foi. Ele não era apenas um homem comum. Verdade. Ele mudou do sobrenatural para a forma natural de um homem. No entanto, ele foi Deus manifestado na carne, velado por um véu humano de carne. E observe o Antigo Testamento. Eu sei que estou falando a uma audiência mista hoje à noite, de várias partes do mundo, e estamos aqui para descobrir 2 pontos: o que estamos fazendo. O que estamos fazendo? Para onde estamos indo? O que está acontecendo? O que significa tudo isso? Todo esse plano de Deus? Por que estarmos em uma igreja? Por que tomarmos a ceia? Por que estarmos em um companheirismo, em volta da palavra? Por que estamos aqui? Para onde nós estamos indo? E o que está acontecendo? Verdade. Aleluia! Glória a Deus. Isso não pode, irmão e irmã. Somos povo revelado, Amém. ao qual esse Jesus saiu do sobrenatural e veio para o natural. Isso não pode ser mais questões para nós. Verdade. A mensagem veio trazer respostas para nós. Amém. Quem Ele é, quem nós somos, por que Amém. estamos aqui, por que aceitamos a Sua palavra de forma revelada, por que nos chamamos de irmãos. Verdade. Isso não pode ser questão para eleitos. Verdade. Aleluia! Aleluia. Por que ir para a igreja, mamãe? Por que ir para a igreja, querido? Por que ir para a igreja, querida? Por que ler a Bíblia? Por que ouvir a voz do profeta? Para verdadeiros eleitos, que estão aguardando o arrebatamento. Isso não pode ser mais questões. Amém. Ou porque um está para lá, outro está para cá. Isso não deve ser pergunta para eleito. Verdade. Porque a mensagem trouxe respostas para eleitos, a quem ele veio se revelar. Amém. Aleluia! Aleluia. Oh, isso é glorioso. Aleluia. Para a mulher no poço ele se mostrou. Graças a Deus. Para um saduceu e fariseu ele se escondeu. Verdade. No Velho Testamento, para Sadraque, Mesaque e Abednego ele se mostrou. Para Nabucodonosor ele se escondeu. Verdade. Verdade. E assim foi em toda a trajetória Verdade. do Velho Testamento. Está sendo na trajetória nossa aqui. Amém. Amém. Nunca deve mais haver questões na mente de verdadeiros eleitos sobre o que está acontecendo, por que nós estamos aqui e para onde nós estamos indo. Verdade. Por que tomamos a ceia? Por que lavamos os pés uns dos outros? Oh, isso é glorioso de meditarmos nesta noite, irmãos. Estamos diante de um quadro glorioso aqui na mesa. Amém. E agora vemos aqui que vocês, homens e mulheres judeus, e os rabis no tempo, nos dias passados, que se tivessem olhado com atenção para a
as profecias em vez das tradições, eles teriam reconhecido quem foi Jesus. Verdade. Porque as tradições sempre cegam. Verdade. Não é verdade? As tradições sempre cegam. Sempre cegaram, está cegando e vai cegar as pessoas. Não é verdade? As tradições não deixam as pessoas verem quem é Deus. As tradições de hoje não deixam ver qual é a mensagem que é verdadeira. As tradições não estão deixando as pessoas ver a unidade do Espírito com o seu povo. Mas a revelação mostra. Amém. É verdade? Mas a revelação mostra. Isso é glorioso. Aleluia. Então ele disse: as profecias, em vez das tradições, eles teriam reconhecido quem foi Jesus. Eles nunca o teriam chamado de Beelzebub, nunca o teriam crucificado. Mas tudo isso teve que ser representado. Isso foi parte do drama. E estavam cegos neste caso. É como muitos de vocês, homens e mulheres aqui hoje à noite, talvez da minha idade ou um pouquinho mais velhos, vocês se lembram que nos Estados Unidos, faz anos antes, os chineses, entre parênteses, o meu irmão que apresentaram faz pouco aqui, isso me veio à mente quando estava falando com ele, como que costumavam, não podiam falar inglês, e eles tinham tinturaria, e a pessoa ia para a tinturaria dele para mandar lavar a roupa, e o tintureiro chinês pegava uma etiqueta e rasgava de certo modo. A pessoa ficava com uma parte da etiqueta e ele ficava com a outra parte. Mas quando voltavam para pegar o que lhe pertencia, esses dois pedaços de papel tinham que se encaixar. E se não se encaixasse certinho, não podia falsificar isso de modo algum, porque ele tinha um pedaço e a pessoa o outro. E se falsificasse, então a pessoa tinha direito de pegar o que era dela. Verdade. Combinava, os dois papelzinhos foram cortados, combinava, ele tinha o direito de pegar a sua roupa. Então a pessoa tinha direito de pegar o que era dela. E então ela tinha o que lhe pertencia quando possuía a outra parte do contrato. Assim é hoje à noite quando temos a outra parte do contrato. Quando Deus rasgou o seu Filho em dois no Calvário, tomou o corpo para sacrifício e enviou o Espírito para nós, que uma vez viveu num homem, Jesus. Esse mesmo Deus está em véu hoje à noite na forma do Espírito Santo. Aleluia! É por isso que nós falamos a mesma língua, irmão. É porque eu tenho uma parte do papel, você tem outra parte do papel. E quando nós nos encontramos para ouvir a mesma voz, nós podemos nos identificar. É onde eu tenho a minha parte, você tem a sua parte. E as duas combinam, a fé combina. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Era um coração daqueles que criam. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, meu irmão. Amém. Amém. Esse é o verdadeiro companheirismo. Amém. Amém. Essa é a verdadeira unidade. Amém. Aleluia. Isso não tem como falsificar. Verdade. Você sabe por quê? Revelação não se falsifica. Verdade. A interpretação, sim. Verdade. Posso esconder e você interpretar, que aqui em cima deste púlpito, interpretar. O que é isso, meu irmão, minha irmã? Eu acho que é um livro, ou acho que é uma caneta, ou algo. Quando eu faço isso, você vê que é um copo d'água. Verdade. Isso foi revelado. Aleluia. Todos dizem a mesma coisa porque está vendo. Verdade. Mas quem vai dizer a mesma coisa que você se não pode ver? Verdade. Não é verdade? Verdade. Se o quadro não foi aberto, se ele não foi desvelado para as pessoas, como que vai ver o que você vê? Como que vai dizer eu creio na mensagem se não vê o mensageiro? Verdade. Aleluia! Como que vai dizer se está em companheirismo com Deus se não tem a unidade que o Espírito Santo está causando na igreja? Pura Por isso verdade. quando nós nos encontramos, um vem do norte, outro vem do sul, sedentos para ouvir a palavra. Um vem do norte, outro vem do sul, outro vem do oeste, outro vem do leste. E quando nós nos unimos, falamos a mesma coisa, porque cremos na mesma mensagem, temos a mesma unidade. É um coração daqueles que creem. Amém. Amém. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu estava lendo uma história faz alguns anos. Preste atenção nessa história, minha irmã, meu irmão. Eu estava lendo uma história faz alguns anos. E essa história dizia que um grande nobre rei, esqueci-me o nome dele agora, não pensei em falar dessa história. Talvez tenha sido ficção, mas ela nos leva a um ponto que nos dá base para o que queremos dizer. Achei muito importante essa história. Este rei, ele era um rei tão nobre e amava tanto os seus súditos, que um dia, diante de seu guarda e das suas dignidades reais, ele disse: hoje me verão pela última vez por muitos anos. Um rei nobre, que chegou diante dos seus súditos e disse: hoje me verão pela última vez por muitos anos. E o seu guarda e seus nobres lhe disseram: bom rei, por que dizes isso? Vais para um país estrangeiro, em algum lugar, para tornar-se estrangeiro? Ele disse: não, vou ficar aqui mesmo. Bem, disse, vou sair entre os meus súditos, vou me tornar um camponês, vou cortar lenha com o lenhador, vou lavrar a terra com o trabalhador, vou podar as vinhas com os que podam as vinhas. Vou ser um deles com o fim de me familiarizar melhor com o que eles fazem. E eu os quero bem, e quero estar mais pessoalmente familiarizado com eles. Eles não me reconhecerão. No entanto, quero me familiarizar com eles desse modo. E na manhã seguinte, quando os seus adjuntos, toda a sua gente ouviu, ou os que estavam no palácio, tirar a sua coroa e colocá-la sobre a poltrona, o trono, e tirar o seu manto, e vestir roupa de camponês e sair entre as pessoas comuns. Agora, nessa pequena história, descobrimos então a respeito de Deus. Disseram para o rei, rei, nós queremos a ti, nós te queremos muito bem, nós queremos que permaneças sendo rei. Mas ele queria se tornar um deles para conhecê-lo melhor, para que eles o conhecessem melhor, o que ele realmente era. E isso mostraria para eles o que na realidade ele era. Verdade. E isso foi o que Deus fez. Ele transformou-se de Deus Jeová para tornar-se um de nós. Para que sofresse, sentisse o sabor da morte, conhecesse como era o aguilhão da morte e tomasse a pena da morte sobre si. Ele deixou de lado a sua coroa e o seu manto e tornou-se um de nós. Ele lavou os pés com os humildes. Ele habitou nas tendas com os pobres. Ele dormiu na mata e nas ruas com os desprivilegiados. Ele se tornou um de nós para que nos entendesse melhor e para que nós o entendesse melhor. Aquele rei, ele tirou a sua coroa, tirou o seu manto, colocou lá no seu lugar de pontífice, colocou roupa de camponês, mas ele ainda continuou sendo rei, sendo um camponês. Oh, minha irmã e meu irmão, este grande Deus Todo-Poderoso, um dia ele tirou o seu manto, um dia ele tirou a sua coroa, colocou lá no seu lugarzinho e diz: eu me tornarei carne. E o Espírito Santo pairou sobre uma virgem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Fez sombra sobre uma mulher virgem chamada Maria. Glória a Deus. O grande Deus do céu Oh, grande Deus. pairou sobre uma mulher pequenininha. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Criou o céu no ventre dela. Verdade. Não teve contato com o homem Verdade. Aleluia, Deus. Maravilhoso. Aleluia. Poderoso, Pai. para se tornar um de mim, um de você, um de nós. Obrigado, meu Deus. Chorou como um bebezinho numa manjedoura. Cresceu como um garotinho, Verdade. tendo palavras mais sábias que mestres dos seus dias. Aleluia. Aleluia. Glória
não tinha sabedoria que poderia acompanhar um jovem, aquele homem chamado Jesus. Aleluia! Louvado Não seja teve Deus. um como ele. Verdade. Todos os demônios, aonde quer que estivesse, tinham que cair por terra. Aleluia. Cego enxergava, paralítico andava, pessoas que eram desprezadas recebiam o reino de Deus na vida delas. Glória a Deus. Aleluia! Louvado Senhor. Rejeitado pelos tais dos dias, mas aceito por uma Oh, prostituta. glória a Deus. Aleluia! Por um cobrador de impostos. Verdade, Graças a meu Deus. Deus. Que ele teve o desejo de ir lá na casa dele. Oh, glória a Deus. Hoje me convém pousar em sua Oh, casa. glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Ele abriu o véu de alto a baixo quando ele entregou a sua vida no Calvário. Verdade, meu Deus. Ele não está mais escondido. Verdade. De Deus. Ele se revelou para mim, se Amém, revelou para amém, você. amém. Um homem chamado Jesus Cristo. Aleluia. Você crê que ele está aqui nesta Amém. noite? Você crê que ele se revelou Eu para creio. você? Então se revela. Aleluia. Viva essa palavra, viva essa mensagem. Amém. Não deixe ele escondidinho aí, não. Sim, meu Deus. Mostra para o seu filho que ele é Deus e habita em você. Mostra para a sua filha que ele é Deus e habita em você. Mostra para o seu companheiro de trabalho que ele é Deus e habita em você. Mostra para os religiosos desse dia que ele é Deus e habita em você. Ele se revelou através da mensagem. Mostra para os seus companheiros de escola que ele é Deus e se revelou a você. Aleluia. Aleluia. Será que Deus existe? Deus existe, está em mim. Amém. Eu provo para você com meu cabelo. Eu provo para você com minhas vestes. Eu provo para você louvando a Ele, glorificando a Ele. Aleluia. Aleluia. Ele está escondido de sábios e entendidos, mas Ele está revelado através de você. Para você. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Não, mamãe, então aí acaba a pergunta: para que eu vou na igreja? Pura verdade. Porque eu ouvi voz do profeta. Verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Ô irmão, irmã, muitos dizem: ó, mas o seu pastor vem uma vez por mês aqui. Irmã, o pastor dos pastores está todos os cultos aqui. Está todos os cultos aqui para te abençoar. Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Somos irmãos em Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Somos irmãos em Cristo. Amém. Graças a Deus. Essa é a maneira de se revelar para você. Amém. Amém, Pai. Não está escondido. Graças a Deus. Mamãe, por que não cortar cabelo? Mamãe, por que usar essas vestes? Papai, por que fazer isso? Por que fazer aquilo? É porque ele se revelou. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. É porque ele se revelou. Aleluia. Louvado seja Porque não conta mentira nos negócios, você vai crescer, você vai fazer isso, fazer aquilo, porque ele se revelou. Amém. Obrigado, Deus. Aleluia. Se eu tenho, louvado seja ele. Se eu não tenho, louvado seja ele. Aleluia. Eu vou honrar ele onde quer que estiver e o que quer que ter. verdade. Aleluia. Glória a Deus. Isso é glorioso. Agora, Amém. o profeta diz: ele se tornou um de nós para que nos entendesse melhor. Eu acho muito importante isso aqui. Amém. Para nos entender melhor. Verdade. Obrigado, meu Deus. Você crê que é os atributos de Deus? Amém. Nós somos os atributos. O irmão Brando fala que nós somos os atributos de Deus. Amém. Ele manifesta os seus atributos. Verdade. Então ele manifestou os seus atributos. Está manifestando os seus atributos. Aleluia. Porque ele se tornou um de nós para que nos entendesse melhor e para que nós o entendêssemos. Amém. Entendêssemos melhor. Agora, acho que isso, vemos que ele, ao mudar-se, o que ele fez, se você notar, ele veio em nome de 3 filhos. Ele veio em nome do filho do homem, no filho de Deus e no filho de Davi. Ele veio como filho do homem. Agora, em Ezequiel 2:3, Jeová, ele mesmo,
chamou Ezequiel, o profeta, de filho do homem. Verdade. Filho do homem significa um profeta. Amém. Guarda isso, meu irmão. Amém. Tem o ministério do filho do homem operando no nosso meio. Ministério do filho do homem. Aleluia. Graças a Deus. Um profeta. Amém. Ele teve que vir dessa maneira para cumprir Deuteronômio 18:15, que Moisés diz: o Senhor teu Deus levantará entre vós um profeta semelhante a mim. Ele nunca chamou-se de filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo como filho do homem, Amém. porque ele tinha que vir conforme a Escritura. Aleluia. Você crê que ele está aqui conforme a Escritura? Amém. São João 14, Aleluia. São João 16. Amém. Esse Espírito de verdade que nos está guiando em toda a verdade é o ministério do Filho do Homem. Amém. Aleluia. O que seria a mensagem? O que seria nós? De que forma íamos crer na palavra sem a mensagem? Verdade. Nós íamos crer em 3 deuses? Verdade. Nós nunca ia crermos no batismo em nome dele. Nós nunca íamos crer na Santa Ceia com pão asno e vinho. Nós nunca ia crermos como lavamos os pés no dia da ceia como hoje. Nós nunca ia crermos como cremos a respeito das vestes e conduta. Verdade. Então a mensagem é o ministério do Filho do Homem. Amém. Ele veio se revelar. É para muitos, mas não para todos. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então viva isso. Amém. Eu digo, pastor Maurício, então viva isso. Amém. Ele se revelou para nós. Verdade. Isso é glorioso. Está vendo? Ele tinha que fazer esses 2 pedaços de papel rasgado. Os 2 pedaços de papel rasgado, o profeta diz. O Antigo Testamento e seu próprio caráter, e serem exatamente a mesma coisa. Oh, glória a Deus. Por isso ele veio como o Filho do Homem. Veio nessa forma. Isaías viu ele há 800 anos. Não me lembro direitinho quantos anos o irmão Bruno menciona. Mas Isaías veio e falou assim: ó, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será chamado Conselheiro. Vai citando. Deus forte, príncipe, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não é? Isaías viu. Aleluia. Isaías viu. Ele viu uma virgem concebendo. Ele viu uma virgem dando à luz. E ele veio. Olha só como as duas partes se juntaram. Velho Testamento, o irmão Bruno fala com uma sombra do Novo Testamento. Né? Ele veio como filho do homem. Veio dessa forma. Aquela mulher do poço, ela tinha ouvido falar a respeito da vinda, mas sombras. Mas quando ele veio e se declarou para ela como filho do homem, ela diz: vejo que tu és profeta. Glória a Deus. Acabou dúvida. Graças a Deus. Acabou, ela passou a ser: vocês adoram aqui nesse posto. Desse posto aqui. Seus pais adoraram aqui nesse posto. Chegará um tempo que não vão adorar mais. Verdade? Jesus viu isso a respeito de Israel. Porque ele sabia que eles seriam cegados, mas ele se revelaria para os gentios. Não é verdade? Chegaria um tempo que eles não iam adorar mais. Mas Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. A palavra de Deus é verdade para aqueles que são revelados. Aleluia. Por isso você tem que ser adorador. Amém. Aleluia, adore a Ele mesmo. Está com dor, está com problema, está com perseguição, adore Ele. Aleluia, é no momento de tribulação que Ele deve ser mais louvado e honrado por você. É nos momentos de perseguição, é nos momentos de dor. Verdade, meu Deus. Profetas assim, muitas vezes ele coloca nós num leito para nós olhar para si. Verdade. Pura verdade. É verdade ou não é? Verdade. Então vemos depois da sua morte, sepultamento e ressurreição que ele veio no dia de Pentecostes como Filho de Deus. Deus, tá assim, Deus, vírgula, o Espírito. Amém. Na forma Espírito Santo. O que ele estava fazendo? Estava mudando-se. Oh, glória. Dando-se a conhecer ao seu povo de forma diferente. Amém. De forma diferente, como o Espírito Santo, que é
Deus. Amém. Ele veio tratar através das eras da igreja como filho de Deus. Aleluia. Vocês viram isso? Amém. Ele veio tratar, profeta dizendo, essa mensagem foi pregada em 1964. Ele disse assim, ó, ele veio tratar através das eras da igreja como filho de Deus. Amém. Vírgula, o Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Mas no milênio ele vem como filho de Davi, para sentar-se no trono de Davi, tracinho rei. Glória a Deus. Era para ele tomar o trono de Davi. Ele está no trono do Pai agora. Ele está no trono do Pai agora. Veja o que ele diz. E então ele disse, quem vencer sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei no trono de meu Pai. Oh, glória a Deus. Vamos juntar essas três coisas? Ele diz assim, ó. E então ele diz, quem vencer sentará comigo. Ó, vou voltar. Era para ele tomar o trono de Davi. Ele está no trono do Pai agora. Ponto. E então ele diz, quem vencer sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei no trono de meu Pai. Oh, glória a Deus. Mas há 3 tronos? Há apenas um trono. Amém. Aleluia! Aleluia. Há apenas um trono. Ó ele mudando de morte. Ó ele morte. Aleluia. Ó ele mudando-se. Aleluia. Ele nunca abandonou a sua igreja. Amém. Amém. Ele nunca abandonou o seu povo. Amém. Você pensa que nos momentos difíceis, por você honrar a palavra, e passa por momentos difíceis e lutas, ele te abandonou? Não. Se você olhar para trás e ver apenas uma pegada, é a dele. Amém. Não é a sua. Graças a Deus. É ele te carregando em seus Oh, braços. glória. Entendeu? Aleluia. Por isso vale a pena você honrá-lo. Amém. Vale a pena você fazer de tudo Amém. para ser fiel a ele, dar honra a ele em primeiro lugar. Amém, meu Deus. Deixa o dinheiro do lado, deixa isso, conquistas e tudo. Mas coloque Deus na sua vida. Amém. Não perca um culto por causa disso ou por causa daquilo. Venha ouvir a palavra. Amém, meu Deus. Venha honrar a palavra. Venha honrar o bom pastor que está aqui todos os dias. Graças a Deus. Hoje eu não vou no culto porque o pastor não está lá. Então você não crê na mensagem. Verdade. Pura verdade. Hoje eu não vou no culto. É bom quando o pastor vem, então você não crê na mensagem. Pura verdade. Aleluia. Porque a mensagem veio revelar que ele está aqui todos os Amém. dias. Amém. Ei, graças a Deus. Aleluia. A mensagem veio revelar que ele, a própria Bíblia, São João 14, eis que estarei convosco todos os dias. Amém. O mundo não me verá mais, o profeta diz, esses são os incrédulos. Verdade. Mas vós me vereis, o Amém. profeta diz, esses são os crentes. Amém. Aleluia. Num culto de oração ele está ali. Aleluia. Mas vai pouquinha gente, aí que você deve vir Amém, dizer amém, aos amém. poucos desprezados do Senhor, Amém. que eu vou louvar o meu Deus, Aleluia. que eu vou engrandecer a Ele. Ei, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem vencer sentará comigo no meu trono, Amém. como eu venci e sentei no trono de meu Pai. Amém. Assim, o profeta diz, assim que ele, no milênio, ele será o filho de Davi. O que é isso? O mesmo Deus o tempo todo, Aleluia. apenas mudando sua marcha. Amém. Amém, meu Deus. Pensando, irmão Branco. Oh, glória a O Deus. tempo todo, apenas mudando sua marcha. Ei, graças a Ele Deus. está a todo momento, irmã e irmão, cuidando da sua igreja. Amém. Cuidando do seu povo. Amém. Observando. Oh, glória. Ele permite problema, ele permite enfermidade, ele fica Verdade. te observando. Verdade. Quer ver o que ela vai falar. Quer ver o Verdade. que ela vai fazer. Quer ver Verdade. o que ele vai fazer. Quer ver qual vai ser o comportamento. Irmãos, e se tem um povo que Deus almeja ouvir palavras de sabedoria, se tem um povo que almeja se colocar em equilíbrio diante das situações, esse povo somos nós. Verdade. Tem misericórdia. Nos ajuda, Senhor. Não é verdade? Verdade. Esse povo somos nós. A sabedoria que a mensagem nos deu, que entendimento outro aí no mundo possa dar? Verdade. O equilíbrio que nós temos que adquirir em Verdade. ser um povo que crê na palavra, que Verdade. crê na mensagem como ela é. Verdade. Não é o mesmo equilíbrio que Jesus teve diante das situações? Verdade. Vamos perguntar por Bíblia, mas você admirava do seu pai? Mas não era um câncer cair na plataforma, ou isso e aquilo? Mas era
a forma como ele lidava com as situações. Minhas palavras, vocês lembram disso? Verdade. A forma como ele lidava com as situações. Verdade. Não é? E você com entendimento, não vai demonstrar isso para os seus filhos, esposa, celular, sua família, na igreja? Verdade. Sabedoria para responder, sabedoria para ouvir, Verdade. sabedoria para atuar diante das situações, do trabalho, na sociedade, dos problemas, nas situações adversas que estamos sujeitos, todos nós estamos sujeitos a enfrentar. Verdade. Verdade? Verdade isso? Tivemos um pequeno incidente com o nosso carro e meu carro tem seguro. E ali, veja só, o testemunho de uma esposa de pastor, né? Não exaltando a irmã Renata, todos conhecem ela. E eu ali, né, querendo lidar com essas situações, né, porque eu pago seguro e a gente sempre quer ver num momento desse o seguro agir. Mas o que aconteceu foi que meu próprio genro foi quem teve essa colisão. E eu entrei em contato com o segurador, com a seguradora através do intermediário, que é o corretor de seguros. E ele disse, sim, então, não, você tem direito e tal. Então, a primeira ligação que eu fiz para ele, e ele disse assim, olha, eu falei assim, mas o que acontece? Falei o nome dele, né? Eu falei, o que acontece? É que o meu próprio genro, que foi quem colidiu comigo, na traseira do meu carro. E ele falou assim, aí é que está o problema, porque toda despesa vai para ele. O seguro faz o teu carro, mas toda despesa vai para ele, seu genro. Eu falei, mas que coisa, né? E me encontrei numa situação difícil, porque tanto o meu carro como o dele havia tido dano. Fomos embora para casa, conseguimos ir para casa. E ali, quando chegamos em casa, com a cabeça mais fria, liguei para ele novamente. Liguei para ele. Eu liguei para ele e ele disse assim, olha, eu vejo que você está numa situação difícil, mas o que a gente pode fazer? Você pode mentir. Falar que você que colidiu, ou a pessoa sumiu, você não viu quem era, você está sujeito até mesmo o seguro te dar outro carro, devido ao ano, né? Devido ao ano do meu carro. E com a dificuldade de encontrar peças, eles até pagam outro carro ali. Eu falei assim para ele, a Renata falou assim, de jeito nenhum que nós vamos mentir. Eu falei assim, eu falei para ele, eu posso perder o meu carro, mas eu não vou mentir. Eu posso perder meu carro, perder meu carro, mas eu não vou mentir. Irmãos, muitas vezes, pessoas são deparadas a momentos como esse, que cede. É uma mentirinha apenas. É algo sem apenas. Para comprar carro. Quantas vezes as pessoas disseram, eu vou ter que mudar o seu salário, dizer que você ganha o dobro, ou isso, aquilo, mas não perde essa oportunidade, não. De jeito nenhum. Eu volto para casa sem carro, mas você não muda um centavo. Verdade. O que nós estamos declarando. Mas quantas pessoas, para fazerem negócios, quantas pessoas? Então Deus está nos observando. Verdade. Cada momento, cada atitude, Verdade. cada sim e cada não que sai desses lábios, Pura verdade. Deus está observando. Verdade. Aleluia! E se estamos aqui para honrar o nosso Deus, para demonstrar que realmente há um ser que vive através desse homem miserável que sou, mas que é Cristo, que é a unção do Espírito Santo. Eu não vou falar o que ele falaria, eu não vou fazer o que ele faria. Verdade. É verdade ou não é? Pura verdade. Nós não vamos tomar decisões na vida. Verdade. Tudo está, hoje eu vejo, tudo está nas mãos da humanidade e eles estão lavando as mãos, Pura verdade. como fez aquele homem lá, Pura verdade. diante do Senhor Jesus Cristo. Pura verdade. Muitas pessoas estão lavando as mãos. O profeta disse isso. Verdade. Jesus está nas mãos das pessoas. E olha a forma como eles estão lidando. Pura verdade. Virando as costas para a palavra, Verdade. virando as costas para a mensagem. Verdade.
para viverem melhor. Misericórdia. Acham que estão vivendo melhor, vivendo como o mundo, Verdade. aceitando de tudo que o mundo oferece. Misericórdia. As igrejas estão da mesma forma. Pura verdade. Irmão, é difícil você encontrar uma hoje que coloca a palavra e a mensagem ali para pregar para o povo. Verdade. Estão colocando de lado o profeta e aceitando de tudo, aceitando rock and roll, e aceitando vestes, e aceitando pintura, e aceitando de tudo ali. Verdade. Temos que combater. Verdade. Irmã, como aquele homem que se tiver um dente, eu quero esmagar o diabo. Amém, amém. Aleluia. E devemos honrar a palavra, devemos honrar a mensagem. Se tem um povo que crê na mensagem, esse povo somos nós, que somos revelados. Amém, Jesus. E estamos aqui para manter essa bandeira estirada. Amém. Será o momento que a Bíblia, por nós, continuará por eles aberta. Mas será o momento que a Bíblia será fechada pelos eleitos pela última vez. Verdade. Aleluia. Louvado. Será fechada pelos eleitos para a última vez. Continuarão construindo igrejas e isso e aquilo, com as suas Bíblias abertas. Mas e o Espírito que está vivificando hoje a palavra nos nossos corações? Já levou a noiva mais. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão, minha Amém, irmã. amém. Deus te abençoe com essa palavra. Amém. Amém. Deus te abençoe, eleito de Deus. Amém. Tome a sua ceia. Amém. Amém. Para você, a mesa do Senhor. Amém. Amém. Tome a sua ceia com toda a alegria que tem no seu coração, com toda a Glória a reverência. Deus. Aleluia. Este Deus se fez como você, para você se fazer como Ele. Amém. 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 Vamos nos colocar de pé.